Olá! Nesse vídeo abordaremos o seguinte assunto: preparação do cenário para Fire iptables. Então aqui tem uma topologia que representa o cenário necessário que precisamos construir para as próximas aulas do Fire iptables, tá? Então vamos precisar de 4 máquinas. Precisamos de um cliente interno, tá? Aqui escolhi o Windows 7, mas pode ser qualquer máquina cliente, tá? Só porque o Windows 7 é um pouco mais leve, né, de virtualizar que o Windows 10, tá? Pode ser um XP, é simplesmente um cliente. Um servidor web, tá? Para a gente depois testar os acessos web através de um cliente interno e um cliente externo. Precisamos também de outro cliente externo, que no caso aqui é o Windows 7 também, pelo mesmo motivo, tá? Mas pode ser qualquer um. E precisamos do nosso ator principal aqui, que vai ser o nosso Firewall, e o Firewall vai ser um Debian 10, tá? Pode ser Debian 10, pode ser Ubuntu, tá? Pode ser essas distribuições variadas do Debian, sem nenhum problema, porque todas elas utilizam iptables por padrão, ok? Então aqui a gente vai configurar uma rede interna, que eu coloquei o endereço só para padronizar, né? Um endereço interno, 72.16.00/24, e aqui eu coloquei uma rede externa, tá? Só que a gente tem que configurar ela de uma certa maneira para a gente conseguir simular essa internet aqui, tá? Essa internet é que ela vai ser simulada, não vai estar de fato realmente navegando na internet, tá? Mas vamos fazer com que esse cliente simule a situação de ele estar na internet e conseguir acessar os serviços, por exemplo, aqui do servidor web através de NAT, que vamos explicar nos próximos vídeos, tá? Então, só para demonstrar aqui no VirtualBox, então como é que a gente está fazendo? Vou aqui em configurações. O que é importante deixar? A gente criou o adaptador 1 aqui, deixou na rede interna, né? Então, rede interna é um modo de placa do VirtualBox, tá? A gente deu o nome aqui de externa e depois o nome de interna. Então, a gente vai criar meio que duas redes separadas. Então, o servidor web a gente deixa aqui também na rede interna, né? Então, e o cliente externo a gente deixa na externa, beleza? Para a gente conseguir fazer essa configuração aqui, tá? Então, só demonstrar aqui os nossos servidores e cliente. Então, no nosso firewall, deixamos a seguinte configuração de IP, tá? Então, a gente colocou essa segunda placa S8, né? ENP0S8, tá? Dependendo da distribuição, pode estar ETH0, pode estar NS33, tá? Mas esse é só derivação, tá? O nome da placa. Então, na placa aqui vai ser a rede interna 172.16.0254/24 e a placa que é a rede externa 40.00254. Então, aqui a gente instalou o serviço de SSH, tá bom? A gente deixou SSH e criou o usuário suporte para a gente conseguir acessar com ele, beleza? Então, só adicionar o usuário suporte, né? DDI uso suporte e instalar o servidor SSH. No nosso servidor web, né? A gente deixou o IP 172.16.0.10, tá? E deixamos instalado aqui, além do SSH, um servidor web, o Apache, rodando na porta 80. E importante também, tá? A gente configurou o gateway para esse cara, tá? Então a gente dá aqui o IP host, então a gente vai ver que tem o default via 172.16.254, ou quiser conferir manualmente, né? Abre o cat etc network interfaces, tem que ter a opção gateway para o endereço que você configurou no firewall, né? Que nesse caso é 172.16.0.254, ok? No nosso cliente Windows interno aqui, configuramos o seguinte IP, tá? 172.16.0.50. Novamente, não pode esquecer do gateway, 172.16.0.254, ok? Aqui a gente só instalou um navegador, né? Deixamos o Chrome, porque Internet Explorer ninguém merece, e o put, tá? Para testar os acessos SSH. E por fim, o nosso cliente externo, fizemos a mesma coisa, né? Instalamos o Chrome e o put. E um detalhe extremamente importante aqui, tá? Que no cliente externo é importante que você não configure o gateway, tá? No cliente externo não configure o gateway. Por quê? Porque sem o gateway,
o máximo que ele vai conseguir alcançar é essa porta externa do Firewall, tá? Então ele não consegue alcançar o que está por trás do Firewall, né? Não o servidor web e o cliente interno, através do roteamento dos pacotes, né? Então, o máximo ele vai conseguir alcançar essa parte externa aqui do Firewall. E nos próximos vídeos iremos explicar como conseguir fazer esse acesso, né, através de NAT. E assim você está simulando a internet, porque na internet é justamente isso. O máximo que você vai conseguir alcançar é a porta externa, a porta que está o IP público que está exposto na internet. E aí, o restante, para você conseguir acessar para dentro dessa rede, aí a configuração depende da configuração do seu firewall, ok? Então esse foi um resumo do que é necessário, do que a gente vai trabalhar aqui no nosso cenário para a demonstração das regras de firewall. E com isso finalizamos esse vídeo. Até a próxima. Tchau.